Esse segundo módulo eu vou tratar sobre os mecanismos utilizados para criptografar as informações. Vou falar sobre os tipos de cifras, que nada mais é do que algoritmos criptográficos utilizados para criptografar e decriptografar algum dado. As cifras clássicas são os tipos mais básicos de cifras que operam em letras do alfabeto. Como podem observar, elas são classificadas em duas, cifras de substituição e cifras de transposição. Já as cifras modernas foram desenvolvidas para resistir a diversos tipos de ataques. Eles foram desenvolvidos com funções matemáticas capazes de fatorar uma vasta quantidade de números primos, e elas são classificadas em duas categorias: no tipo de chave usada e baseado no tipo de dados inseridos. As cifras de substituição, como definição, são aquelas onde os bits, caracteres ou blocos de caracteres de um texto em claro são substituídos e mantidos no mesmo local por outros bits, caracteres ou blocos de caracteres. Já a cifra de transposição, os bits, caracteres ou blocos de caracteres de um texto em claro são deslocados e não são modificados. Um exemplo é a cítala, que foi usado pelos soldados espartanos. Seu processo consistia em se enrolar uma tira de tecido sobre um bastão de largura definida, e sobre essa tira escrevia-se uma mensagem. Terminado de escrever a mensagem, a tira é desenrolada e enviada como um cinto por um mensageiro. Cifras modernas. Primeiramente, vamos classificá-las baseando no tipo de chave utilizada. Importante destacar nesse slide os exemplos de algoritmos criptográficos, tanto para a chave privada, que é o DS, triplo DS, RC2, RC4 e RC5, quanto para a chave pública, DSA, RSA e Diffie-Hellman. Já antecipando o próximo slide, vou dizer que a criptografia de chave simétrica utiliza tanto a cifra de fluxo quanto a cifra de blocos. Cifras em bloco. Refere-se a um algoritmo operando em um bloco ou grupo de bits de tamanho fixo através de uma chave simétrica. Ou seja, um bloco de determinado tamanho deve ser cifrado de cada vez, e o conjunto de operações matemáticas envolvidas, a chave é repetida a cada bloco, como mostra a figura abaixo. Não é possível cifrar menos do que o tamanho de um bloco. E os algoritmos que operam com blocos efetuam operações de substituição e transposição simultaneamente. Agora vamos analisar a figura abaixo. Como podem ver, o tamanho do bloco é 64 bits. Como o arquivo não é múltiplo de 64, devemos realizar um enchimento chamado de padding, que foi inserido no bloco 5. Os cabeçalhos inseridos no arquivo cifrado devem informar qual foi o algoritmo usado, qual o tamanho do bloco e qual o tamanho real do arquivo, para que no momento da decriptação o padding seja descartado. Cifra em fluxo, também conhecido como cifra em cadeia, opera em unidades menores, geralmente bits, o que as torna bem mais rápidas. Os bits originais são combinados com bits de cifragem, que é a keystring, vindos a partir de uma chave inicial, nesse caso a letra K, com um gerador de dígitos pseudo-aleatório, ou seja, a encriptação ocorre pela combinação do texto plano, em claro, com a keystring
através de operador XOR. XOR. DES. Esse algoritmo criptográfico foi inicialmente criado pela IBM em 74, recebendo o nome de Lucifer. Sua criação foi para atender algumas exigências. Ele foi amplamente difundido e estudado, e foi aprovado em 77. Quando foi criado essa criptografia DES, embora foi, foi difícil implementar em software de uma forma eficiente, então foi desenvolvido hardware capaz de implementar esse algoritmo. E para quebrar uma chave DES, utiliza-se um chip apropriado que pode ser montado de forma a trabalhar em paralelo com outros semelhantes. E o custo depende do tempo. Para quebrar uma chave criptográfica, ela deve ser custosa. E o custo depende do tempo em que se pretende quebrar a chave. E esse tipo de algoritmo DS foi quebrado em 1993 por $1 milhão. E o tempo que levou foi de 3 horas e meia. DS. A mensagem é de 64 bits dividida em duas partes de 32 bits cada. A chave de 56 bits é usada para gerar 16 chaves de 18 bits. Ou seja, se quiséssemos quebrar através da aplicação da força bruta, nos obrigaria a aplicar o algoritmo máximo de 2 elevado a 56, ou seja, 72 bilhões de vezes. A escolha dessa chave é feita de maneira aleatória para cada mensagem ser criptografada. AES. Numa proposta de substituir o DS, a NIST, que é o Instituto Nacional, promoveu uma competição para que fosse feito um algoritmo que seria chamado AES. E quem venceu, esse processo ocorreu em 97 e terminou em 2000 com a vitória de Rijsdijk, escrito por Rijsman e Dijkman. Por isso que o nome de AES. Este algoritmo criptografa usando uma chave criptografada e blocos, ambos de tamanho 128, 192 e 256. O algoritmo é amplamente utilizado por aplicações como internet, sistema de comunicações sem fio e na proteção de dados em disco e dados secretos do governo. Uma curiosidade: o pesquisador da Microsoft descobriu em 2011 que o algoritmo de segurança AES é 4 vezes mais frágil do que se imaginava. Portanto, por mais que seja impressionante essa descoberta, ele ainda é um dos melhores sistemas de encriptação. RC4 foi o pioneiro no assunto de proteção de redes sem fio, tendo sido lançado como um padrão de segurança desse tipo em 97. É uma cifra em fluxo. Ele possui um tamanho variável de chave de até 2048 bits e período de cifrar é baixo. Como já falei, é utilizado em protocolo SSL e WEP. O RC4 não é considerado um dos melhores sistemas criptográficos pelos adeptos da criptografia.
e algumas aplicações podem converter-se em sistemas muito inseguros. RC5. Esta é novamente uma técnica de cifragem em bloco. O RC5 caracteriza-se por uma grande simplicidade e flexibilidade. Com o RC5, os blocos de entrada podem ter qualquer dimensão pré-determinada. A chave também pode ter qualquer comprimento e também pode predeterminar o número de iterações do algoritmo. Os blocos podem ser de 32, 64 e 128 bits. O RC6 foi baseado no RC5 e seus blocos são bastante variáveis. DSA é um algoritmo que é utilizado nas assinaturas digitais, como já mostrei para vocês no módulo 1. É um algoritmo de chave pública e sua chave de 1024 bits. RSA foi descoberto com o estudo de três matemáticos, o Rivest, o Shamir e o Adleman. Este algoritmo é amplamente utilizado nos navegadores, para sites seguros e para criptografar e-mails. É de domínio público. Ela envolve um par de chaves, uma chave pública que pode ser conhecida por todos e uma chave privada que é mantida em sigilo. Toda mensagem cifrada usando uma chave pública só pode ser decifrada usando a respectiva chave privada. E o RSA atua diretamente na internet, em mensagens de e-mails, em compras online, o que você imaginar. Agora, vamos falar sobre o hash, o checksum. O hash é uma sequência de bits gerados por um algoritmo de dispersão, que permite a visualização em letras e números. O hash nada mais é que uma sequência que busca identificar um arquivo ou informação unicamente. Por exemplo, uma mensagem de correio eletrônico, uma senha, uma chave criptográfica ou mesmo um arquivo. Ele é um método que transforma dados de tal forma que o resultado seja exclusivo. E além disso, funções usadas em criptografia garantem que não é possível, a partir de um valor de hash, retornar a informação original. Então, o hash nada mais é que o identificador de um arquivo, de uma informação. Ela transforma a grande quantidade de dados de um arquivo em uma pequena quantidade de informações. O tamanho está entre 128 e 256 bits. Importante ressaltar que, caso mude um bit, a chance dos demais bits sofrendo alterações é de 50%. Um exemplo prático na internet. Imagine a seguinte situação: um determinado arquivo está sendo compartilhado pelo torrent, como todos conhecem. Porém, uma das pessoas modifica o seu conteúdo e continua distribuindo pela rede. Dessa forma, quem fizer o download desse conteúdo acaba no fim com o arquivo adulterado ou corrompido, até mesmo contendo algum tipo de malware. Então, para garantir a integridade dos dados compartilhados, os clientes de torrent usam um truque, que ao gerar o arquivo original, o próprio software calcula uma sequência única de letras e números e atribui aos arquivos ou pastas que começarão a ser compartilhados. Assim, antes de alguém começar a baixar aquele conteúdo, o programa utilizado pede a mesma sequência de letras e números para que a máquina que está servindo o arquivo. Se a sequência for diferente, significa que o arquivo foi alterado e que não pode ser baixado. Caso seja correto, a transferência é iniciada. Resumindo, o software ele analisa o hash daquele arquivo. Se aquele hash for alterado, o usuário não consegue fazer o download daquele arquivo. Agora, se não for alterado, se for original, se for íntegro, o usuário consegue fazer o download desse arquivo.
Temos sites como o The Pirate Bay, que é um site que pode ser facilmente verificado, que apresenta as informações de hash dos arquivos baixados. Essa prática vai mostrar para vocês como alterando alguns bits pode alterar todo o hash. Então eu instalei um software no meu computador que é o HashCalc, que calcula vários tipos de hash. No caso eu vou calcular o hash do MD5 e criei dois arquivos com conteúdos quase que iguais. Primeiro, o conteúdo é aula, como podem ver, e o conteúdo do segundo arquivo é aula exclamação. Então o conteúdo é quase o mesmo. Agora vamos calcular o hash do primeiro arquivo, que possui conteúdo aula. Vamos obter o seguinte hash. Vou copiar esse hash para o meu bloco de notas. Agora eu vou calcular o hash do segundo arquivo, cujo conteúdo é aula exclamação. MD5, calculando, obtive esse hash. Vamos copiá-lo. Como pode observar, mudando alguns bits, conteúdo quase que iguais, meu hash muda de maneira significativa. Bom, é isso. Esse slide é uma continuação da prática. Você pode observar quando você altera uma letra, uma pequena alteração, vocês podem observar que o hash altera quase que 100%. Observações referentes ao hash, como eu já falei, que é inviável encontrar uma mensagem que corresponde a um determinado hash. Então, é impossível, através do hash, você descobrir aquela mensagem. Hoje em dia conseguimos quebrar o hash, mas dado uma mensagem, encontrar uma mensagem alternativa que gera o mesmo hash. Hoje em dia é quase que impossível ter duas mensagens com o mesmo hash. E qualquer mudança na mensagem geradora do hash irá, com altíssima probabilidade, causar uma mudança nesse hash. Vamos falar de tipos de algoritmos. Nesse caso, vamos abordar o MD5 e o SHA. O SHA, vamos falar posteriormente. Primeiramente, vamos falar sobre o MD5. O que vem a ser o MD5? É um algoritmo de rede de 128 bits. Foi desenvolvido em 91 para suceder o MD4, que tinha alguns problemas de segurança.
Ele é muito útil para downloads de arquivos grandes. Com autenticação de login é utilizado em vários sistemas operacionais Unix e em muitos sites com autenticação. Aqui é um software, a interface de um software, o Hashcalc, em que apresenta diversos tipos de algoritmos de hash. Vamos falar agora sobre o SHA-1. O SHA-1 é uma função criptográfica de hash que produz valor de hash de 160 bits, 20 bytes, no formato de números hexadecimais. Ele foi considerado sucessor do MD5. A função mais usada nessa família, o SHA-1, é usada numa grande variedade de aplicações e protocolos de segurança, incluindo TLS, SSL, PGP, SSH. SHA-2 foi publicado em 2001. Seu tamanho pode ser de 28 bytes, 32, 48 ou 64 bytes. Possui mais operações que o SHA-1. E como eu falei, o SHA-1 é empregado nos protocolos TLS, SSL, PGP, Bitcoin e PSEC. Aqui esse slide mostra para vocês o tamanho do checksum, do hash, para determinado tipo de algoritmos de hash. Vocês podem ver, o tamanho varia consideravelmente. O SHA-3 foi criado em 2012 e surgiu para complementar o SHA-2, que já era considerado bastante forte. Aqui é um quadro comparativo. Vocês podem observar o tamanho dos blocos, o tamanho do hash e a sua segurança. Finalmente, esse é o slide que já foi abordado do módulo 1, de como funciona a função hash, como ele é transmitida junto com documento em claro, para quando chegar no destinatário usando a chave pública, ele consegue comparar o hash enviado, que nada mais é que a assinatura digital, com o hash do próprio documento. Essa segunda prática tem por finalidade mostrar para vocês que identificar um tipo de hash sem ter muitas informações sobre o programa ou mecanismo que gerou ele é bastante desafiador. Uma lista de hash pode ser encontrada em vários sites, como posso mostrar para vocês. Um dos sites é o OpenWall, que você pode usar como referência quando tenta identificar hash password. John the Ripper é bastante conhecido pelos hackers. Ele é um software quebra de senhas que pode ser operado em vários sistemas, como Windows, Linux. Ele pode ter a versão livre e paga. É capaz de realizar ataques de força bruta em senhas cifradas ES, MD4 e MD5. E também temos uma outra ferramenta que é o hash. Como vocês podem ver aí, é o Hash Identifier. Vou supor que eu tenho determinado hash, mas eu não sei que tipo de criptografia esse hash foi usado. E através dessa ferramenta eu consigo identificar. Como pode ver, os possíveis hashes é o SHA-1. A partir daí eu posso realizar um ataque de força bruta usando o John the Ripper. Vou mostrar para vocês que aquele hash é realmente o SHA-1. Temos aqui esse hash que eu encontrei. Vamos copiar ele e vou passar
novamente naquele programa Hash Identifier. E vocês podem ver que ele realmente vai responder para mim que ele é o SHA-1. Ótimo. Como vocês podem ver, essa é uma ferramenta muito interessante para identificar o tipo de hash que eu já conheço. Bom, finalizando o módulo 2. O próximo módulo vamos falar sobre o que vem a ser o SSH.